Olha só, gente, doenças respiratórias são muito comuns no outono, em que a imunidade da gente também fica muito baixa, né? E por isso aumenta aí a transmissão de bactérias, principalmente em locais fechados. A gente tem mostrado a situação crítica de várias unidades de saúde aqui de São José do Rio Preto, até também no atendimento particular, tá tudo sobrecarregado, superlotado. E por isso hoje a gente fez questão de convidar aqui uma profissional, a doutora Márcia Wakai, que já está aqui comigo, infectologista. Doutora, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vinda. Deixa eu cumprimentá-la. Como vai? Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. E a gente fez questão de convidá-la porque a gente está vendo que realmente o clima não está colaborando em nada também. Baixa umidade do ar, esse tempo seco também, várias queimadas aqui em toda a nossa região, sem falar da questão de outras doenças também, porque a gente tem dengue, a gente tem chikungunya, a gente tem covid, a gente tem gripe e essas doenças respiratórias também, ou seja, é um surto, uma epidemia, né? Uma situação crítica também. E vamos lá, quais os cuidados que a gente tem que tomar nesse primeiro momento de uma maneira geral para que a gente evite ficar doente? Tá. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, né? Agradeço a participação. E eu acho que a primeira coisa, o que é o principal? A pessoa que está com algum sintoma respiratório, essa pessoa, tipo uma tosse, uma coriza, um espirro, né? Não achar que é somente uma rinite, uma doença alérgica, ela pode estar com um processo infeccioso. Estando com um processo infeccioso, principalmente, se for visitar alguma criança menor, principalmente menores de 6 meses a 1 ano, não visitem, porque essa pessoa pode estar transmitindo o vírus e para a pessoa adulta, uma pessoa maior, não vai ter tanta repercussão. No entanto, na criança menor, principalmente menores de 6 meses, elas são mais suscetíveis, né? E aí elas acabam ficando mais graves, ficando com falta de ar, desconforto, né? A gente fala cansaço, gemente, precisando de oxigênio. Então aí precisa o quê? De internação hospitalar. Então, primeira coisa, a pessoa que está com algum sintoma respiratório, pensando que seja alguma rinite, hoje, né, nós temos assim, gripe, né, influenza, sincicial respiratório, outros vírus também, rinovírus, adeno, metapneumovírus, tudo isso confunde. Então, principal, essa pessoa tem uma restrição, fique em casa, não faça circulação, não participe de aglomerações, visitas, casamentos ou festas, aniversário. E essas crianças que são menores também tem que ter uma restrição, não ficar saindo, né? Evitar essa disseminação de vírus, principalmente. Ou seja, notou que tem algo diferente, está sentindo alguma coisa também que você não está confortável, porque é o que você falou. São vários vírus circulando e muitas vezes a gente não tem noção do que a gente está sentindo, porque são vários sintomas. Então é importante nesse primeiro momento que você procure um atendimento médico, não se automedique também, fique em casa, procure um atendimento médico e descubra realmente o que você tem. Doutora, vamos lá, para a gente falar dos sintomas, porque às vezes a pessoa acha que está com uma virose, porque tá com febre, tá com diarreia, tá passando por outros sintomas também. E às vezes não é uma virose, de repente pode até mesmo ser aí uma covid também, uma influenza. De maneira geral, quais são os sintomas referentes a cada doença? Vamos lá, a uma gripe, a um resfriado, a covid, a influenza, a dengue. Para a gente poder tentar explicar um pouquinho para quem está em casa, porque os sintomas são parecidos também, né? Muito parecidos, né? Até para o médico que faz o acompanhamento, faz o atendimento ao paciente, né? Não dá, às vezes, para discernir naquele momento, tá? Então, por exemplo, se o paciente tiver com uma febre, uma tosse, uma obstrução, um entupimento do nariz, tá? Uma dorzinha de garganta, aí a gente encaixa em quê? Em sintomas respiratórios, que pode ser desde covid, gripe, sincicial respiratórios, tá? Agora, se o paciente tiver febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, né? Não tem esses sintomas respiratórios, aí pode ser dengue. Mas o que é o fundamental, o paciente tem que fazer o acompanhamento, porque a gente já pegou pacientes com dengue mais gripe. Com os dois juntos. Tá? Dengue mais covid.
né? Então, tudo receber uma orientação, tá? Fazer uma suspeita clínica e conduzir como aquela doença que pode evoluir mais grave e fazer o acompanhamento posterior. É que, infelizmente, nós não temos uma bola de cristal para falar, ó, é isso que você tem. Então, a gente coloca, pode ser determinada doença, no entanto, pode ser que evolua mais grave se for isso ou não. Então, outra coisa que eu coloquei que é muito importante, a pessoa com sintomas respiratórios, colocar máscara, tá? Evitar tossir. Ter esse bom senso, né, doutora? Né? Imagina, você tá lá trabalhando, aí você tá a tia espirrando, aí você põe o quê? Põe a mão na frente, aí você põe a mão na frente e põe a mão no teclado. E aí, outra pessoa vem em cima do seu outro turno, começa a digitar naquele teclado, naquele material, e aí começa a pegar o vírus por meio de contato indireto. Então, tossir, espirrar, fazer de uma forma adequada, não utilizar as mãos, fazer uma etiqueta da tosse que a gente fala, né? Tossir, espirrar, ou utilizar um lenço, ou pelo menos no ombro, para essa superfície que não vai ter contato onde você toque. E o uso de álcool gel também, que ajuda muito, né? O álcool gel. O álcool gel e higiene de mãos com água e sabão é fundamental. E nessas semanas, nós estamos na Semana Mundial de Higiene das Mãos, que a gente vai prevenir tanto infecções hospitalares quanto infecções comunitárias. Então, isso é importante, fazer essa lembrança de utilização de álcool gel ou lavar a mão com água e sabão. Muito bem. Doutora, eu falei da automedicação porque é um costume nosso, né? Infelizmente. Faz parte da nossa cultura, né? Não dá nem para tirar da gente, porque eu vou falar por mim, né? Você tem a mania. Né? Não adianta. Não vou mentir que eu não faço isso também, porque a gente faz. Você vai na farmácia, você compra lá um analgésico para tomar, porque você está sentindo dor no corpo, está com um pouquinho de febre, né? Sim. A famosa Novalgina que a gente compra, realmente, né, doutora? Agora, tá certo fazer isso? Não tá num primeiro momento? Ou não tem problema, porque a gente já está acostumado, enfim, os médicos sabem realmente que os pacientes fazem isso, né? Mas o que a gente deve pensar num primeiro momento? Por exemplo, dengue, a gente não pode tomar qualquer antitérmico, né? Então, anti-inflamatório nós não podemos tomar, porque tem risco de lesão no estômago, e aí pode dar machucado, pode sangrar, e você vai confundir com dengue com sinais de alarme, que vomita sangue. Então, o ideal é fazer o acompanhamento e tomar as medicações que possam ser tomadas, por exemplo, uma dipirona, um paracetamol, né? Na dengue também a gente não pode tomar anti-inflamatórios não esteroidais, um corticoide. Então, o ideal é que seja orientado por um médico, né, ou também mesmo um farmacêutico na hora que está lá fazendo atendimento para receber essa orientação. Muito bem. Doutora, só para a gente poder encerrar aqui a sua participação, a gente deixa o ar-condicionado ligado por muito tempo. Quem não tem também faz o uso do ventilador em casa, porque a gente estava esperando uma frente fria que não chegou. O clima realmente continua crítico, calorão danado, então não tem como. Em casa, o que a gente pode fazer para dar uma aliviada e para respirar melhor também? Qual que é a orientação? Umidificar, né? Porque o ar, ele resseca a nossa mucosa, né? Principalmente do nariz. O nariz para que serve? Aquecer o ar que a gente respira, né? E filtrar. No ar-condicionado, o que acontece? Vai ficar muito ressecado. Então, essa primeira proteção que nós temos, ela já vai ficar diminuída. Então, é importante ter um umidificador, ou se não, colocar uma bacia de uma água no ambiente para ter mais umidade da temperatura do ambiente, para não ressecar tanto a nossa mucosa nasal, tá? E aí, consequentemente, também evitar de ter várias infecções. E, se possível, também usar com moderação o ar-condicionado, né, doutora? Sim. Talvez não ficar aí com o ar ligado a noite toda, né? Às vezes deixar uma janela aberta, né? Lógico, tem que ter proteção também para o mosquito da dengue não entrar, né? Mas essa ventilação natural também é muito importante. Esse ambiente fechado, que fica às vezes o ventilador e o ar-condicionado, né? Na hora que entra uma pessoa com algum sintoma respiratório, já é fácil de passar para outras pessoas.
Então, deixar a janela aberta, uma bacia, um balde de água lá naquele local, acho que é importante também. Ok, doutora, grata pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações também. Aposto que a gente conseguiu orientar muita gente. Muito obrigada, tá? Um beijo para você, bom trabalho. Obrigada, doutora.